graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Agradecemos a Ele pela agenda que Ele prepara para nós. Vamos a voltar nosso coração, nosso espírito a Ele, porque Ele está conosco. Ele prometeu que onde estamos 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está. E Ele também disse que está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Então Ele está conosco hoje. Então, já que isso é verdade, vamos voltar a Ele mesmo, nosso ser. Amém? Vamos a invocar a Ele. Vamos pedir, no nome de Cristo Jesus, que Ele realize a agenda que Ele preparou. Amém? Vamos nos colocar nas suas mãos. Vamos nos confiar nele. Querido Pai, que alegria, em nome do Senhor Jesus, saber que o Senhor existe, ou senão nada mais existiria. Que alegria também que o Senhor tem um plano, um propósito precioso, digno da Tua divindade, Senhor. Que alegria poder te ter começado a conhecer, Senhor. Querido Pai, concede-nos nos inclinar confiados ante Tua santa presença. Concede-nos te entregar todo o nosso ser, toda a nossa condição humana, tal como ela é. Entregamos todo a Ti, confiando em Ti. Não queremos mirar a nós mesmos, queremos olhar para Ti. Queremos receber da Tua verdadeira graça, Senhor. Não queremos confiar em nossos atos, em nossa religião. Não somos nós confiáveis, senão em Tua própria mão. Nessas mãos, Pai, nós confiamos. Desejamos que o Senhor possa realizar como é capaz o que está na Tua própria agenda. E te damos graças, Senhor, de nos incluir na agenda do Senhor. Pai, Teu Santo Espírito tem toda a competência para nos ajudar. Graças por cada irmão e irmã que o Senhor trouxe a este lugar para que estejamos juntos, atentos a Ti. Concede-nos sempre nos poder voltar a Ti com todo respeito e sinceridade, desejando, Senhor, ser fortalecidos no homem interior pelo próprio Senhor. Também ser iluminados em nosso entendimento espiritual do Teu Espírito, à luz de Ti, Senhor. Tudo entregamos a Ti. E todo esperamos de Ti. No precioso nome de Jesus Cristo, em Teu santo nome, ordenamos todo espírito contrário a Ti e a nós se afastar deste lugar. E Teus santos anjos mantenha-nos cerca ao redor do Teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, confiando na graça do Senhor, vamos, os que possam, se têm Bíblias, aqueles que têm Bíblia, vou rogar usar a Bíblia. Vamos ler, vamos confiar que o Senhor nos ressaltará as palavras da Bíblia para que sejam cada vez mais significativas para nós e que a vida da palavra dele passe a ser também nossa. Amém? Estamos confiando isto no próprio Senhor. Casi sempre que fazemos alguma gira, há uma carga especial
nessa gira. O Senhor coloca uma carga para a gira em geral. Ainda que às vezes há exceções, porque o Senhor conhece tudo e se acomoda às circunstâncias, mas comparando o que tenho que falar agora com o que temos compartilhado nestes dias que temos viajado com nosso irmão Altivir e sua esposa Elisete, aqui também tenho a mesma carga que em outros lugares. Meus companheiros vão estar muito cansados de ouvir que eu repito tanto. Mas eu me escudo também naquelas palavras de Paulo, quando ele escreveu nos 1 Coríntios, capítulo 4, que assim ensinava ele em todas partes, por todas as igrejas. Não temos interesse em novidades, irmão. Não temos interesse em algo, apresentar em alguma coisa pessoal, senão a carga que vem do Espírito. E estamos confiando na confirmação do próprio Senhor. Assim que os que possam me acompanhar a segunda carta de Pedro, vamos observar ali alguns detalhes. Segunda epístola do apóstolo Pedro. Vamos no início da carta. Ele diz algumas coisas importantes no primeiro capítulo. Primeira de Pedro. Vou ler desde o verso 1, como se fosse que estamos entrando por uma alfombra vermelha para chegar a um ponto específico, ao qual vamos sendo conduzidos e vamos a colocar atenção em algumas expressões chaves. Obrigado. Então diz assim: Simão Pedro. Na primeira carta ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na primeira carta, Silvano ajuda a Pedro. Ele disse: vos escrevo por conduto de Silvano. E o estilo culto de Silvano se nota no grego. Aqui na segunda carta, Pedro está sem Silvano. E a personalidade mais popular dele se nota também. E ele agora disse: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que tens alcançado pela justiça de nosso Deus. Uma frase também popular de Paulo, que fala da justiça de Deus em Cristo. Não é a justiça própria nossa, sino a justiça de Deus, de carregar com nossas tremendas dívidas na morte do seu filho. Essa é a justiça de Deus. Estou lendo da versão Reina e Valera 1960, e vocês, por isso leio devagar, para que vocês possam comparar com outras traduções e poder chegar ao sentido espiritual do texto. Pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que confissão aberta e clara da divindade de Cristo, do apóstolo aqui. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma fé, você a tens alcançado, uma fé igualmente preciosa que a nossa. Pedro considerava preciosa a fé que eles compartiam e se alegrava de que pessoas de todas as nações e povos também tinham alcançado o mesmo tipo de fé que eles receberam do próprio Senhor Jesus.
Graça e paz vos sejam multiplicadas. E como são multiplicadas? No conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Claro está que este conhecimento é espiritual, não somente é intelectual, ainda que passa pelo intelecto do homem. Deus quer que o homem tenha intelecto e que ame a Deus com toda a sua mente. Mas não é só a mente do homem, é Deus no homem. Aqui fala de algo muito importante, que é o conhecimento de Deus e de Cristo. Pai, dizia Jesus lá em João 17, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem tens enviado. Essa é a vida eterna. A igreja somente é edificada pela revelação verdadeira de Jesus Cristo. Lembra naquela passagem de Mateus 16, quando o Senhor perguntou propositadamente a eles que era o que os homens diziam dele. E eles não falaram todo, porque as negativas coisas eles calaram, mas falaram as melhores coisas que ouviram dos homens, que podia ser João Batista que ressuscitou, Jeremias, alguns outros profetas. Isso que fazia milagros por Belzebú, isso não falaram. Mas Jesus também sabia essas outras partes. Mas perguntou, e vocês? Que dizem vocês? Fiz uma diferença entre os homens e os filhos dele. Vocês que dizem que eu sou? Essa era a principal pergunta. E ele conduziu a eles, porque depende de quem seja ele para nós, o que nós chegaremos a ser. Nosso futuro depende de quem seja o Senhor Jesus para nós. Não o futuro passageiro, o futuro eterno. Então este assunto do conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo é sumamente importante. Quando Pedro falou por revelação do Pai, e isso que Jesus sublinha, não te revelou isto carne nem sangue, senão meu Pai. Essas mesmas palavras que também usou Paulo em Gálatas, quando agradou a Deus revelar a seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei em seguida com carne nem sangue. Paulo sabia este incidente de Pedro e usou as mesmas palavras e se colocou num plano de igualdade com Pedro. De fato, na mesma carta ele disse, aquele que hallou em Pedro, hallou também em mim. Ou seja, o agir de Deus é o assunto importante. Que o próprio Deus seja aquele que age em nossas vidas. E aquele que se revela. Jesus falou, sobre esta rocha, Pedro. Bem-aventurado eres, porque não te revelou isto carne nem sangue, senão meu Pai. Isto, o Pai nos revelando por seu Espírito a Cristo. Uma revelação direta, não repetindo de segunda mão as coisas corretas. Não quer dizer que não tenhamos que nos aferrar ao que é correto. O que quero dizer é que um papagaio pode recitar o credo de Nicea, o credo de Calcedônia, de Constantinopla, certinho, pode até recitar em latim, mas se não tem luz, vida, isso não tem significado. Então a realidade é a revelação de Jesus Cristo da parte de Deus. Jesus falou isso, que faria o Espírito Santo.
Ele me glorificará. Um dos trabalhos do Espírito Santo é glorificar o Filho, abrir-nos os olhos acerca do Filho. E você vê aqui Pedro falando do conhecimento de Deus, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e acabando de pronunciar tamanha frase que sublinhamos um pouquinho aqui: nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro le reconheceu como o Cristo de Deus, le reconheceu como o Filho de Deus e como Deus mesmo, aqui, como Deus. Então, estamos vendo essa palavra conhecimento de Deus e de Cristo. E aí nos vai levar por aquela alfombra vermelha e vamos chegar num ponto X, tudo relacionado com estas raízes. E começo então a falar da provisão de Deus, do que temos e do que somos em Cristo, por causa que Deus nos deu seu Filho, seu Espírito, e Ele mesmo se nos deu pelo Pai, o Pai se nos deu pelo Filho e pelo Espírito. E diz assim: como? Isso já dando a entender que isto é assim. Esta é a fé de Pedro, esta é a possessão de Pedro, e ele confessa porque crê, como diz a Escritura, crie pelo qual falei. Ele criou isto. Todas as coisas que pertencem à vida, e aqui é a vida divina, e a piedade, ou seja, tudo que pertence a possuir o Filho para ser configurados à imagem dele, tudo que pertence à vida e à piedade, tem-nos sido dados. Aleluia. E gosto deste verbo dar. Não foi vendido, não foi emprestado, não foi alugado, foi dado. Que foi dado? Tudo que pertence à vida, tudo que pertence à piedade, à semelhança dele, tudo que precisamos para cumprir o propósito de Deus de nos fazer a sua imagem, contendo ele, sendo configurados à plenitude dele, nos foi dado. E disse, por seu divino poder. Ou seja, é um dom posto nas mãos do Filho e do Espírito. Poder divino. Cristo é o poder de Deus. E o Espírito age em nome de Cristo. Que precioso que Ele pode fazer isto. Que não estamos pensando ou esperando em coisas humanas. Estamos esperando no próprio Deus. No Pai, no Filho e no Espírito. E disse, mediante, como é dado este inefável dom, com maiúscula, dom, dados. Dice, mediante o conhecimento de aquele. Olha como está falando disto Pedro constantemente. Conhecer o próprio Cristo, em espírito e em verdade, pela graça de Deus, pela revelação divina. Sobre esta rocha, disse o Senhor, edificarei a minha igreja. A igreja somente é edificada na revelação de Jesus Cristo. Que Cristo seja cada vez mais possuído e conhecido espiritualmente por nós diretamente. Que tenhamos cada vez uma experiência mais íntima de Cristo. E comecemos a ver e entender a Ele, e entender a palavra dele. Deus, por Jeremias, nos fala essa frase tão conhecida de que o homem não se gloria em qualquer outra coisa. Não vou repetir tantas coisas,
Mas em uma coisa, se o homem vai se gloriar, disse aí Deus por Jeremias, se gloria em lhe conhecer e lhe entender. Essa relação direta, essa compreensão que vem da comunhão, da intimidade com o Senhor, a intimidade no interior, não no assunto exterior. Hoje em dia há muita religiosidade, muito teatro religioso, mas o importante é aquela operação verdadeira do Espírito dele em nosso espírito, e aí passando ao nosso entendimento, a vida e a luz da vida, que é a verdade. Então diz aqui, nos tem sido dado por seu divino poder mediante o conhecimento de aquele, eu colocaria a maiúscula, aquele que nos chamou. E aqui diz que nos chamou por sua glória e excelência. Que coisa grande detrás do chamamento de cada um de nós. Nos chamou pela sua glória, nos chamou pela sua excelência. Não é algo que nós somos, é algo que Ele é, e nos relacionou com Ele. Tomou a iniciativa de nos criar e querer nos fazer sua própria família real. A mais importante família nos céus e na terra. E então diz aqui, por meio das quais, da glória e da excelência, nos tem dado, de novo, dar, o verbo precioso. Hoje tudo é vender, tudo se relaciona com mamão, mas o Senhor não. Ele dá. Ele falou, mais bem-aventurado é dar que receber. E no plano dele tudo é dar, e dar, e dar, e dar, e dar. Dar. Isso é o Senhor, dar. E então disse, nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas. Ou seja, quando Pedro considerava as promessas ao longo das Escrituras, julgou que eram preciosas e que eram grandíssimas. Nós temos que ver as promessas de Deus do mesmo jeito, valorar aquelas promessas, porque nós vivemos na medida que cremos nessas promessas, na medida que contamos com elas, aí nossa vida não será só natural. A partir de crer e contar com suas promessas preciosas e grandíssimas, passamos a viver uma vida sobrenatural, participantes já não somente do meramente humano, sino, como vamos seguir lendo aqui, participante da natureza divina. Então aí diz aí, por meio das quais glória e excelência tem nos dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas, para isso Ele fez promessas, para crer nelas, nos posicionar delas, contar com Deus, com uma fé ativa, e pôr o pé na terra que Ele nos deu. Então ele disse aí, chegasseis a ser participantes da natureza divina. Paulo disse, para que sejais cheios da plenitude de Deus. E então, isso tem uma consequência muito prática. Ser participante da natureza divina produz tendo fugido da corrupção. Tendo fugido da corrupção. Como fugimos da corrupção? Permanecendo na natureza divina, na fé, aderidos a essas preciosas e grandes promessas. Não as promessas dos homens, não a propaganda do mundo, as promessas de Deus. Somos crentes em Deus, em Cristo, em Espírito Santo, na palavra de Deus. Amém? Aí, então disse assim,
tendo fugido da corrupção que há no mundo a causa da concupiscência. Se a concupiscência provoca muita corrupção. Agora, até aqui era uma cara da moeda. Até aqui era a provisão de Deus. Até aqui é Deus em nós. Mas agora vem a outra cara da moeda. Nós em Deus. Primeiro ele falou assim: vos dou a terra. Essa é a provisão, Deus em nós. Agora diz: todo lugar onde colocares a planta do teu pé. Agora é nós nele. Ele em nós é um remo. Nós nele é o outro remo. Para avançar temos que usar os dois remos. Se só vou a usar um remo, vou dar voltas para um lado e não vou avançar. E se decido usar só o outro remo, também vou dar voltas para o outro lado, é outro extremo, mas não vou avançar. Só vamos avançar quando usamos ao mesmo tempo os dois remos. Primeiro remo, Ele em nós, essa é a graça. Segundo remo, nós nele. A palavra nos fala da provisão e nos fala da fé ativa e da responsabilidade humana. O esforço na graça, não só esforço, sem graça. Não só graça sem esforço, sem responsabilidade. Dois remos. Jesus falou assim: se vocês permanecem em mim, nós nele, e minhas palavras, essas promessas, compromissos divinos, permanecem em vós. Os dois remos. Nós nele e ele, sua palavra e vida e compromisso em nós. Sereis verdadeiramente livres. E aí vamos experimentar a liberdade em Cristo. Em Cristo, sim, o ser humano caiu, mas também Jesus Cristo venceu, ressuscitou, ascendeu e veio nos buscar, veio a buscar o que estava perdido, e quando estávamos mortos em delitos e pecados, nos deu vida. E nos sentou com Ele nos lugares celestiais, nos sentou para permanecer nele e Ele em nós. Os dois remos para avançar, as duas caras da mesma moeda. Às vezes nós queremos que o Senhor faça tudo, e o Senhor disse: eu quis, mas você não quis. Por isso tua casa ficou deserta, porque você não quis comigo o que eu queria. Claro que Deus tem que estar aí, mas Ele quer que você também esteja aí. Eu quis, mas você não quis. Que Ele quer, eu quis e você também quis. Isso é o segredo. Querer o que Ele quer e contar com Ele e agir em união com Ele e se levantar em nome dEle. Conhecendo Ele. O Pai ama o Filho e, como ama o Filho, Ele mostra o que o Pai está fazendo para que o Filho faça igualmente com o Pai. O Pai faz coisas, essa é a agenda do Pai, mas o Pai não quer fazer nada sem o Filho. De fato, nada do que tem sido feito se fez sem o Filho. Nada fez o Pai sozinho. Isso está escrito no prólogo do Evangelho de João, quando fala no princípio o verbo era com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas por meio dele foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o caráter de nosso Pai, fazer tudo com seu Filho, com seu Espírito e conosco.
conosco. Eu quis, mas você não quis. Mas eu quero e você quer, vamos juntos. O pai ama o filho e lhe mostra o que ele faz. O filho se dá conta, porque o pai abre os olhos do filho usando o próprio Espírito Santo, a pomba que conduz o cordeiro. Lhe mostra o que o pai está fazendo para que o filho faça a mesma coisa, igualmente com o pai. Ou seja, que o pai age através do filho e o filho age através do pai no mesmo espírito. E assim é como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles, a igreja, seja um em nós, eles um em nós. Como o Pai é no Filho e o Filho é no Pai. Esse é o modelo, essa é a revelação que temos que ter. Temos que conhecer como funciona isto. O funcionamento é o amor do Pai e do Filho no mesmo Espírito, o Deus Trino. Pode dizer triuno se quiser, não com T maiúscula, porque não é nome próprio, é somente um adjetivo. Um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que não faz nada sozinho, sino que faz com o Filho, mas porque ama o Filho, ele mostra para que o Filho faça. E o mesmo Filho disse também de nós: já não vou mais vos chamar de servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, não entende a Deus, não entende a hora, não entende o caráter, não entende o Espírito que falava o Senhor, que o importante é entender Ele, conhecer Ele intimamente e ver como Ele preparou tua agenda e como está contigo para fazer a agenda dele contigo e tu com Ele. Chega a ser nossa agenda, nossa causa, a agenda dele e a causa dele. Ele quer que chegue a ser também a nossa causa e a nossa agenda. Estar atentos a Ele e agir com Ele, em nome dele, numa fé ativa. Ele em nós e nós nele. Não é algo que temos que fabricar. Ele está conosco, estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Tem que crer, não temas, estou contigo sempre, até o fim. Então, isso é o crescimento e edificação da igreja. Cristo agindo nela, Ele mesmo conosco, e nós com Ele, assim como Ele com o Pai. E o Pai com Ele no mesmo Espírito. O Pai, o Filho, o Espírito, a Igreja no mesmo Espírito. Então, agora vem a outra cara da moeda. Primeiro enfatizamos, todo foi dado, todo foi prometido, e por mediante isso podemos contar com Ele e participar da natureza divina. Essa é a fé que Ele nos deu. E por meio dessa fé, agora diz: vós também. Ai. Vós também, pondo toda diligência por isto mesmo. Vós também, pondo toda diligência. E qual é a nossa parte? Nosso remo, nós nele, nós pondo também. Ele pôs tudo, nós também temos que pôr tudo. Vós também pondo toda diligência por isto mesmo, acrescentai a vossa fé virtude. E aí começa aquela transformação, aquela metamorfose, a fé se tornando virtude,
a virtude se tornando conhecimento, o conhecimento se tornando domínio próprio, o domínio próprio sendo alongado por muitas e repetidas vezes até se tornar paciência. Porque se é somente uma vez, fica em domínio próprio, mas se é muitas vezes, vai se tornando paciência. E então disse a paciência, a piedade. Vamos chegando àquela piedade que foi dada, agora é usufruída, experimentada. A piedade numa cara da moeda é uma provisão de Deus, na outra cara é um usufruto nosso. Nos deu a terra, agora temos que pôr o pé, temos que produzir na terra, temos que trabalhar na terra que nos foi dada, temos que negociar com a mina que nos foi entregue. Essa é a outra cara da moeda. E aí vai subindo a piedade, afeto fraternal e amor. Então, a primeira parte tem que ver com graça, com o Evangelho da graça. A segunda parte tem a ver com o Evangelho do Reino e com a palavra de justiça. A primeira parte, que é o dom, é em relação à salvação, porque a salvação não é vendida. Ninguém pode pagar, ninguém tem como pagar a salvação. A salvação é um dom, mas esse dom produz-se se cooperamos com Ele. Ele deu a cada servo uma mina, mas falou a todos que tinham que negociar com aquela mina. E depois, quando ele voltou, perguntou: que fizeste com tua mina? E os servos falaram: não, eu não, tua mina produziu 10 minas. E outro disse: Senhor, tua mina também no meu caso produziu 5 minas. Então, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Agora não te vou dar uma mina, vou te dar 10 cidades. Na era da igreja temos uma mina, na era do milênio teremos 10 cidades ou 5, mas alguns terão no milênio menos do que tinham na história da igreja. Como? Acaso no milênio não é para galardoar? Sim, para galardoar os fiéis no pouco, mas aquele que tinha uma mina e não negociou e guardou no lençol e vem a devolver ela, disse: dai a mina dele àquele que tem 10, porque ele negociou com ela. Então você pode confiar naqueles que negociam e com uma mina produzem 10. Então, se vamos dar 10 cidades, imagina o que vamos produzir com 10 cidades, e com uma mina produziram 10 minas. Mas aquele que não produziu nada, a mina lhe será tirada e terá menos no milênio que o que tinha na história da igreja, porque não negociou. Então será entregue àquele que sim negociou, vai se confiar nele. Ou seja, que o que ele nos tem dado, minas e talentos, tem que ser usados agora para ele, porque senão não teremos isso no milênio. Será tirado de nós e entregue aos diligentes, não aos negligentes. E faz a diferença entre negligência e diligência. Irmãos, será que temos sido negligentes ou diligentes com aquilo que nos deu o Senhor? Porque Ele vem a recolher o fruto do que nos deixou na mão. Tudo que temos vem dele e tem que render fruto para Ele. Então, será que seremos fiéis se Ele nos dará mais? Ou será que, por infidelidade e negligência, vai ter que tirar o negócio de nossa mão e entregar nas mãos dos que trabalham bem?
Não falou que acaso não deveria pelo menos ter trabalhado com os banqueiros que sabem movimentar o dinheiro para poder ter alguns interesses para o Senhor? Se não mesmo não sabemos como manejar as coisas, nos associamos uns com outros para trabalhar juntos. E quando vem o Senhor, não chegar ante Ele com as mãos vazias, sino que Ele sabe se há fruto ou não dele em nossas vidas. Então esta segunda parte já tem que ver com o reino. A primeira parte é pura graça, dado, dado, dado. O verbo é dar, mas agora o verbo é nós também, por toda a diligência, acrescentando e convertindo a fé em amor, porque a fé é perfeccionada pelo amor, e esse perfeccionamento da fé é esta escala de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, afeto fraternal, amor. E diz, desta maneira, diz aqui, agora no verso 8, se estas coisas estão em vós e abundam, não vos deixarão estar ociosos, nem sem fruto, enquanto ao conhecimento, e volvemos a isso, de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Cristo tem efeitos muito práticos em nosso caráter moral. Não nos vão deixar ser ociosos, perdendo tempo, que o diabo quer é shopping, novelas, filmes, futebol, etc, etc. E depois, o que fizemos para ele? Nada. Não fizemos nada. Então diz aqui, aquele que não tem estas coisas tem a vista muito curta, é cego, tendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados, pelo qual, irmãos, tanto mais procurai. Às vezes parece que os protestantes não gostamos muito destes verbos. Também vos pondo nisto toda diligência, tanto mais procurai, esforçai-vos na graça. Parece que não foram parte da Bíblia, mas são parte da Bíblia. E dos mesmos apóstolos que falam da outra cara, falam também desta. Mas nossa Bíblia parece que tem umas páginas em preto e outras em branco. Devemos deixar que estejam todas cheias de letras e de vida. Então diz, procurai fazer firme vossa vocação e eleição. Temos uma vocação e uma eleição que pode ser feita firme. Procurai fazer firme vossa vocação e eleição. E aqui diz como? Porque fazendo, como protestantes gostaríamos que só dissesse crendo. Mas se de verdade cremos, então fazemos. Crie, pelo qual falei, agindo. Então disse, fazendo estas coisas não caereis jamais, porque desta maneira, esta é a maneira, esta é a entrada do reino, desta maneira que ele vem falando, primeiro nos provê e logo, como já nos proveyó, quer que com uma fé ativa participemos com ele, assim como o pai mostra ao filho, o filho faz com o pai, assim também o Filho mostra a nós e o Espírito nos ajuda para fazer com Ele. Amém? Com Ele. Desta maneira vos será otorgada ampla e generosa entrada no reino eterno, e vai além do milênio. Porque os vencedores do milênio
que reina no milênio estarão na capital do reino eterno, que é a Nova Jerusalém. No milênio, todavia, a Nova Jerusalém não desce do céu. Ela desce na nova terra. Assim que os vencedores do milênio têm que continuar como funcionários de Deus na Nova Jerusalém. E Deus escolheu que estivéssemos aqui na Câmara Municipal para entender que somos funcionários do reino eterno. Amém? Então diz assim: desta maneira vos será otorgada ampla e generosa entrada. Como eu gosto disso, generosa entrada. Deus é generoso. Ele fala de porta estreita, mas aqui fala de porta ampla e generosa. Esse é o galardão, a consequência, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, depois desta alfombra vermelha, chegamos já a algo muito atual, que em cada geração é atual. E tem que ser também atual em nossa própria geração. Por isto, eu não deixarei de vos lembrar sempre estas coisas. Por isto e estas coisas equivale a todos os versículos anteriores. Mas agora diz assim: ainda que vocês a saibais e estejais confirmados na verdade presente. E aqui nos topamos com uma frase sumamente importante: verdade presente. A verdade tem dois aspectos. Por uma parte, a verdade é total e íntegra, é o próprio Deus. Não somente existe a verdade acerca de Deus, existe o Deus verdadeiro, o Deus da verdade. Não somente existe uma verdade cristológica, teológica acerca de Cristo, não. Cristo mesmo é a verdade. A verdade é Ele mesmo. Ele é o caminho, o primeiro passo, e o segundo, e o terceiro, e todos os passos, de alfa até ômega. Todo caminho é Cristo. Cada verdadeiro avanço no crescimento é um pouco mais de Cristo. Um pouco mais de Cristo. Esse é o avanço. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a vida tem luz, e a luz também é a verdade. Essa é a mensagem de Deus, disse João. Deus é luz, e não há nenhuma mentira nele. Então existe esse aspecto absoluto, imutável, total da verdade, que é Deus, que é Cristo. Eu sou, disse ele, o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, por todos os séculos. O Espírito também é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Só que o Deus imutável, a verdade eterna, vai se revelando progressivamente. Nós vamos crescendo na verdade, não porque a verdade em si mesma cresça, porque Deus já é a verdade. Nada pode acrescentar Deus, porque Ele já é Deus, Ele já é onipotente, Ele já é onisciente, Ele é onipresente, Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é fiel, amoroso, verdadeiro. Mas nós vamos conhecendo aos poucos a Deus. Nós vamos avançando no conhecimento de Deus. E como diz em Oséias, e prosseguindo em conhecê-lo. Então, existe nessa verdade de Deus capítulos.
na história da revelação de Deus e na história de nosso conhecimento dessa revelação. E, portanto, existe também a verdade presente em cada geração. A verdade do devido tempo. Como disse o Senhor, o alimento a tempo. Existe um alimento que pertence a um tempo. E se você não come esse alimento nesse tempo, você fica na estação e o trem passa e deixa você. Existe a verdade total, mas que é administrada a seu devido tempo. A tônica do Espírito é diferente segundo cada época, porque é uma edificação que o Senhor está fazendo. Ele disse: sobre esta rocha da revelação de Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. E ele o caminho, o primeiro passo e o segundo, e cada novo passo é algo mais dele, é o crescimento dele em nós. Ele não muda, mas nós sim mudamos na medida que vamos crescendo no conhecimento verdadeiro dele, vamos sendo configurados a ele. E assim como existe uma verdade total e imutável, existe uma verdade presente em cada etapa do caminho, em cada jornada, algo novo de Cristo que sempre esteve nele, que sempre esteve na palavra, mas um dia vimos, conhecimos, experimentamos e avançamos na verdade presente. Por exemplo, no tempo de Lutero, o Espírito Santo bateu numa tecla do piano, uma tônica: justificação pela fé. Sempre estive na Bíblia. Ainda no Antigo Testamento se vê nas palavras do Novo Testamento. Você vai, por exemplo, em Isaías 53 e diz: assim justificará meu servo fiel a muitos, falando que Cristo nos justificaria. E essa palavra está em Isaías 53, vários séculos antes de Cristo. Paulo entendeu melhor, mas antes de Paulo, já Jesus também falou da mesma coisa. Quando na parábola do fariseu e do publicano, disse que o fariseu não tocava a Deus, nem era tocado por Deus. Disse que ele orava só consigo mesmo. Ele estava no seu mundo, do seu paradigma interno, sem tocar e sem ser tocado por Deus, sem tocar a Deus. Por isso ele se atrevia a dizer o que disse: quem está na luz de Deus não vai dizer o que disse aquele fariseu. Ah, Senhor, te dou graças, porque eu não sou como aquele publicano que está lá. Eu jejuo tantas vezes na semana, eu dízimo nisto, eu me comporto certamente. Você pensa que uma pessoa que está na luz pode falar dessa maneira? Como falava o publicano? Deus, sê propício a mim. O seu publicano não estava na justiça própria. Ele precisava e sabia que precisava da propiciação provista por Deus. Seja propício a mim. E disse que aquele publicano saiu justificado. E Jesus usa a palavra justificado, relacionada com a propiciação, na qual somente podia descansar o publicano. O outro descansava numa imagem de si mesmo totalmente errada. Não estava na luz, estava na justiça própria. Então o fariseu não foi justificado, mas o publicano saiu justificado. Jesus já fala da justificação, como falava em Isaías 53. Aí fala Jesus na parábola, e depois Paulo explica
que o justo vive pela fé, e se lembra de Abacuque. Havia luz ao respeito disso, porque já não podia estar na presença de Deus na base de sua própria justiça, de ser melhor que aquele publicano. Era pior e pensava ser melhor. O outro não pensava nada de si mesmo, só esperava que Deus propiciasse. Ser propício a mim. Na propiciação descansava o publicano e foi justificado. Amém? Isso é ponto importante da fé. O Espírito Santo resgatou de novo, porque a religião tinha comido tudo isso e enterrado a gente. Agora estava em outra classe de negócios. A religião virou negócio. Veio aquelas supostas obras supererogatórias dos santos. Oh, São Francisco foi tão bom, fiz tantas boas obras, que só com 10% já era suficiente para ele ser salvo. O outro 90% vamos vender no banco. Então você traz alguns florines, né? Coloca os florines naquele balde, que, né? Tem que soar a moeda de ouro, plim. E aí a alma vai sair do purgatório na base das obras que sobraram de São Francisco para ser salvo. Ah, irmão, virou negócio a religião. Não na base única pela qual podemos chegar a Deus, sendo aceitos no amado, no sangue do Cordeiro. Que foi o que Deus falou no dia da Páscoa. Verei o sangue. Não verei vossas lindas canções. Se não vem através do sangue, não vou receber canções. Verei o sangue. Deus não nos recebe em nenhuma outra base que na base do seu sangue. Na base do sangue do Cordeiro. Não porque preguei, porque evangelicei, porque dizimei, porque ajudei, não. Porque Ele morreu por mim, a morte que eu merecia. Se vamos falar de mérito, isso que nós merecemos, a morte. Então Ele derramou seu sangue, morreu por nós, e nessa base somos aceitos. Não na base do que somos, na base do que Ele é, que Ele fez por nós. E já acima dessa base, vamos a dar um fruto, não para ser salvos, sino porque fomos salvos por graça, sem obras. Agora vamos fazer boas obras, não para ser salvos, sino porque somos salvos. E isso o Pai vai galardoar, que é muito diferente de salvação. Salvação é pegar aquele que está perdido, que não pode se salvar sozinho. Isso é salvação. Mas depois que foi salvado, ele agrada a Deus, andando em Cristo, andando no Espírito, produzindo fruto. E esse fruto vai ser colocado em sua conta do reino, que não é salvação. O reino é a posição dos salvos. O que fizeste com tua mina? Senhor, tua mina produziu 10 minas. Ah, seja sobre 10 cidades, é salvo. Mas 10 cidades não é salvação. O outro está também salvo, mas tem 5 cidades. O outro está também salvo, mas tem que entregar a mina que não produziu nada para outro. Todos são salvos, são servos, mas um é galardonado com um galardão maior, outro com um menor, e outro com uma correção paternal. Porque Deus é Pai. Que fizeste, filho? Ah, eu sabia que o Senhor é duro, quer recolher onde não semeou, não semeei, e não te di uma mina. Ah, aqui está a tua mina, mas não colocaste nem sequer nos banqueiros?
para poder trazer pelo menos alguns interesses. Esse é o reino, diferente da salvação. A salvação não é por obras, a salvação é um presente de Deus, não é um prêmio. Somos salvos porque Ele morreu em nosso lugar e nós estamos debaixo do seu sangue, e também Ele nos deu vida, nos deu Filho, nos deu vida, nos deu Espírito, tudo é um dom. Mas essa vida, essa dádiva, esse Filho, esse Espírito, em nós produzem fruto para Deus que Ele vai galardoar. O galardão não é a salvação. Aquele que tem 10, aquele que tem 5, os dois são igualmente salvos. Mas sua posição no reino de Deus, do céu, é diferente. Todos podemos votar por tal presidente e ganhou nosso candidato. Esse é nosso voto, somos cidadãos, mas não todos vamos ser ministros de Fazenda. Não todos vamos ser ministros de Defesa ou superintendentes bancários, sino aqueles que cooperaram e trabalharam com aquele candidato. Agora aquele candidato coloca seus amigos que cooperaram com ele nos postos altos do governo. Isso é galardão. O cidadão votou e tem que ser presidente. Mas aquele outro não só votou, trabalhou, contribuiu, participou em muitas coisas. Agora não somente vai ser um cidadão debaixo do governo tal, sino que vai ser um ministro tal, o superintendente tal, o encarregado tal. Isso é a diferença entre salvação, sua cidadania, e galardão, que é reino, posição no governo com Cristo. Senhor, no nepotismo, que esse é o meu filho, dizia Salomé, a irmã de Maria, a tia de Jesus, mãe de seus primos, Tiago e João. Senhor, que estes meus filhos se sentem no teu reino, à direita e à esquerda. Mas Jesus não é nepotista. Ele não pratica o nepotismo. Diz, isso não é meu dado, sino para quem está preparado por meu Pai. Jesus não era nepotista. Havia o princípio do mérito no reino. Porque a salvação não temos nenhum mérito. O que merecemos é a morte, mas Ele morre por nós. Somos perdoados, somos regenerados, tudo por graça, pelo dom do Filho, o dom, a dádiva da vida eterna, o dom do Espírito Santo. Mas aí somos feitos filhos e filhas e servos e membros do corpo, instrumento de justiça para trabalhar para o Senhor, não para ser salvos, sino porque somos salvos por graça, lhe servimos e Ele decide, agora sim, galardoar segundo as obras. Eis que venho pronto e o meu galardão comigo para galardoar, recompensar a cada um, não segundo seja a sua fé. Segundo sua fé é salvo, mas é galardonado segundo seja a sua obra no tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo tenha crido, não, segundo tenha feito enquanto estava no corpo, seja bom ou seja mau. E se é mau, vai haver uma correção paternal. 1 Coríntios 3 diz que se nossas obras permanecem, recibirão recompensa. Mas se são queimadas, sofriremos perda. São duas palavras sérias, sofrimento e perda, mas não da salvação. Sofrirá perda, se bem ele mesmo será salvo, ainda que assim como por fogo.
salvo por fogo. Perda, não da salvação, mas, disse João, para que recebais galardão completo. Porque às vezes podemos perder uma parte do galardão. Deus esperava esta coroa para mim, mas outro tomou a coroa. Todos estão correndo, mas somente um dos que corre leva o prêmio. Esse prêmio não é salvação. Essa carreira não é para ser salvo, é a carreira dos salvos por agradar ao Pai em Cristo, vivendo em Cristo, servindo em Cristo, fazendo por amor a Cristo, de maneira que Ele vai chegar e galardoará cada um segundo sejam suas obras. Há uma diferença entre a salvação por fé e o galardão por obras, que são as duas caras da mesma moneda. Os primeiros versos que lemos aqui em Pedro é a provisão de Deus, é a salvação. Todo o relativo à vida, à piedade, nos foi dado. Isso é salvação por graça. Mas agora vem o reino. Vós também pondo toda a diligência nisto acrescentada, aqui é isto, até amor. E desta maneira vos será aberta, larga e generosa entrada no reino eterno. Há uma maneira de entrar no reino e ocupar uma posição de governador ou de prefeito, não só de cidadão do reino dos céus. Deus precisa mais que cidadãos. Deus precisa reis e sacerdotes. Deus precisa governadores de Decápolis e de Pentápolis, 5, 10 cidades. Nós somos cidadãos. Ser crente é muito bom, mas o crente é um filho, é uma filha. E os filhos e filhas servimos a nosso Pai, nos ocupamos dos negócios de nosso Pai. Jesus, quando tinha 12 anos, falou: mãe, não sabias que nos negócios do meu Pai é preciso estar? E que foi o que o Senhor falou? Com aquilo que eu te di, negociar. No negócio do não ser negócio de dinheiro, da religião para ter dinheiro nós, para enriquecer os pastores, não. Negociar para que Deus tenha mais pessoas salvas, mais pessoas cientes, mais pessoas edificadas, e o reino de Deus realmente seja a civilização. Porque essa é a verdadeira civilização, a formação da Trindade na igreja. O que nós chamamos civilização grega, ou greco-romana, ou babilônica, ou persa, Deus chama de bestas. O que os homens chamavam de civilizações, Deus chama de bestas. O tempo hoje é curto para entrar nos detalhes, mas estou olhando o relógio, já creo que já me passei a hora. E ainda que estamos em um lugar que não é nosso, ainda que é de vocês, os cidadãos brasileiros. Mas amanhã vamos continuar. Vamos ver que coisas se relacionam com a verdade presente. Há uma verdade presente que atém a nós. Então precisamos estar na verdade presente de hoje. Vamos agradecer ao Senhor, vamos deixar os pontos suspensivos, vamos ficar em suspenso. E se Deus nos ajuda amanhã, confiamos que até aqui nos tem ajudado sempre. Ele disse que vai estar conosco também amanhã, então que estemos nós também com Ele. Amém? Oremos, amados. Agradeço a vossa paciência. Querido Pai, que alegria, Senhor, saber que estás conosco, que preparaste estas coisas para nós, que quer nossa participação em união contigo, porque sozinhos, como disseste, nada podemos fazer,
mas tudo podemos em Ti. Ó Senhor, graças por esta oportunidade para meditar juntos, para ouvir algo da Tua Palavra. Te rogamos que estejas conosco também o dia de amanhã. E se também vamos a continuar, que seja o próprio Senhor nos conduzindo como a uma noiva levada ao altar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, irmãos.